os ovos viraram parte da Páscoa cristã. Oi, eu sou Kali e hoje eu vou falar pra vocês como os ovos, principalmente de chocolates, viraram parte da Páscoa cristã. Antes dos ovos serem de chocolate, eles já eram comuns a várias culturas em celebrações religiosas. Mas vamos tratar do cristianismo especificamente pra gente entender o que aconteceu. Antes da Páscoa ser o que ela é hoje, tinham tradições medievais diferentes, como por exemplo a quaresma. Hoje em dia, na quaresma, as pessoas não comem carne geralmente, mas na Idade Média eles não podiam comer nenhum derivado animal, nem ovos. Só que o que acontece? Na Idade Média, ovos eram muito difíceis de preservar. Se você deixar um ovo cru lá, ele estraga. Então, o que acabou virando um costume? Quando a quaresma se iniciava, eles coziam os ovos e deixavam eles guardados para tentar preservar mais do que o ovo cru. E quando a quaresma acabava, tinha um monte de ovo que precisava ser comido o quanto antes. Então eles comiam ovo no final da quaresma, que acabava sendo a data da Páscoa, ou muito próximo da Páscoa. E isso começou a unir os dois aspectos. E em cima dessa camada deles precisarem consumir os ovos, começou a rolar uma tradição de decorar esses ovos. Então, ao longo da quaresma, enquanto esses ovos estavam lá esperando o momento que eles poderiam ser consumidos, as pessoas passaram a fazer desenhos, inscrições, coisas bonitinhas nos ovos, que ganhou esse aspecto mais lúdico da coisa. E, por fim, acabou que virou uma tradição presentear outras famílias com esses ovos cozidos que estavam lá guardados, que só poderiam ser consumidos no final da quaresma. Mas você pode perguntar, e o chocolate? Como isso aconteceu? E o chocolate era uma coisa muito cara por muito tempo. Então só as pessoas mais ricas conseguiriam comer ovos de chocolate. Só que o que aconteceu? Como é um jeito de demonstrar sua riqueza na quaresma? Por que não demonstrar com um alimento que seja super caro? Então os ovos cozidos passaram a ser substituídos por ovos artesanais feitos com chocolate. Só que isso era reservado a uma parte muito específica da aristocracia, porque era muito difícil de ter acesso a esses ovos. Só que o que acontece? No século XIX, novos métodos começam a ser inventados de como fabricar o chocolate. Quando esses métodos são inventados, e o chocolate pode ser produzido em massa, é mais fácil dar forma ao chocolate, começa a se popularizar cada vez mais o chocolate entre a parcela mais pobre da população. E uma empresa que talvez você já tenha ouvido falar, chamada Nestlé, foi uma das que protagonizou essa nova tecnologia de formar o chocolate. E por causa dessa nova tecnologia, foi possível produzir chocolate barato em massa. Então, o que era uma coisa reservada só para os ricos, passou a ser para a população geral. E algum marqueteiro, alguém interno da empresa, resolveu fazer esses ovos de chocolates para o público geral. E o que aconteceu é que as pessoas gostaram muito, e vamos ser sinceros, é muito melhor ovo de chocolate do que ovo cozido tradicional. Então não foi uma tradição difícil de substituir o ovo normal pelo ovo de chocolate. Mas vale dizer que algumas regiões do mundo até hoje usam ovos normais e ainda pintam as cascas dele em forma de celebração, então a tradição, de certa forma, se manteve. Mas o ovo de chocolate acabou ganhando mais espaço do que o ovo tradicional. Então o ovo de chocolate não é parte da Páscoa por causa de Jesus. O ovo de chocolate é parte da Páscoa por causa da Nestlé.